vamos continuar sobre tipos de crenças. Eu falei anteriormente sobre crenças transparentes e agora eu quero falar com vocês sobre crenças de medo. Nós sabemos que o próprio medo é fruto de uma crença. Nós sabemos que também nós precisamos separar bem o que é medo e o que é cautela. Porque se eu estiver atravessando, eu tenho um carro, uma rua com um carro em alta velocidade, e aí vem aquele carro e eu vou atravessar na frente daquele carro, eu tenho medo, mas na verdade é cautela. Por quê? Você sabe que se você atravessar a rua, você vai morrer, ou o carro vai te atropelar. Isso é cautela. Agora, medo é aquilo que está lá no seu imaginário, que muitas vezes não vai acontecer nada disso e posso até afirmar que não vai acontecer aquele monte de fantasmas que você coloca na sua mente. Então, nós sabemos que nós precisamos entender a diferença de medo e cautela. Agora, algumas crenças atreladas ao medo têm a ver, por exemplo, com crenças relativas a dinheiro. Se eu ficar rico, eu vou ter que me afastar dos meus amigos. Quantas pessoas hoje não entram em alta performance, não fazem o que tem que fazer para ganhar um volume muito maior, porque estão presos em pessoas e não conseguem administrar na mente como vai ser ter uma vida com um novo convívio social, sem levar aquelas pessoas com você, porque vai ser muito difícil, exceto se você ganhar milhões e milhões e milhões e milhões e milhões aí na loteria para poder ajudar todo mundo, e mesmo assim, em pouco tempo, você está sem dinheiro nenhum e não resolveu a vida das pessoas. Então, aquelas pessoas que não avançam por medo de perder alguns amigos, medo de afastar daquele meio que está acostumado. Olha, crenças lá instaladas no inconsciente estão bloqueando você. Pensa que se eu ficar rico, eu vou ficar arrogante, se eu ficar rico, eu vou ficar prepotente, ou eu vou ter que mudar de cidade, eu tenho que mudar de bairro, tudo isso. Aí vem aquele monte de medos, de algo que nem aconteceu. E aí a pessoa não trabalha para ficar rico, não trabalha para ficar rica. Por quê? Aí vem esse monte de medos, de ficar sem a vida que ela está acostumada normalmente a ter. Mesmo que seja uma vida de privação, mesmo que seja uma vida de escassez. Mas lá no fundo existe um medo de mudar daquela vida e ter que enfrentar um novo cenário, outras pessoas diferentes, enfim. Medos geram novas crenças. Quanto mais eu permito o medo crescer, vir sensações de medo, instalar na minha mente, mas as crenças, elas crescem. Que crenças de medo estão atualmente instaladas no seu cérebro? Você já parou para pensar nisso? Quais os medos que estão aí tumultuando a sua cabeça e atrapalhando o seu crescimento? Outro tipo de crença. Eu quero falar agora sobre crenças coletivas. As crenças coletivas são aqueles pensamentos mais comuns. E muitas vezes você toma decisões através de crenças coletivas e nem percebe que é por crenças coletivas, porque você ainda não conhece esse conceito. Mas a partir de agora, você não vai mais dizer que você não sabe. Crenças coletivas em relação à economia, à segurança, essas crenças passam a ser sentença em nossa própria vida. Crenças são coisas aceitáveis que naturalmente pela sociedade passa a ser verdade e você adota também para a sua própria vida. Crenças coletivas são crenças compartilhadas por um determinado grupo. Existem crenças religiosas, existe uma tendência de pessoas ficarem presas nessas crenças por medo de ser rejeitadas. Então, por uma necessidade de aceitação, ela acaba ficando presa numa crença coletiva de determinado grupo até para ser aceita, para que ela se sinta à vontade naquele grupo. Crenças coletivas, elas são tão compartilhadas
que passam a ser verdade absoluta para determinado grupo, comunidade e país. Se essas crenças coletivas são crenças que atrapalham os resultados de uma pessoa, elas são crenças negativas e não positivas. Porque a partir do momento que uma crença, ela te leva para o resultado que você deseja, bom, perfeito, agradável, se ela está no centro do seu propósito, ela é uma crença positiva. Mas se não, se ela está te atrapalhando, ela é uma crença negativa. As crenças coletivas têm a tendência de robotizar as pessoas. As pessoas ficam ali no efeito, a gente chama isso de efeito manada. E falando de crenças coletivas, um exemplo clássico são as festas religiosas. As festas religiosas que acabam atraindo mesmo quem não é religioso, como acontece na festa do Natal. O Natal, nós comemoramos o nascimento de Cristo. E aí as pessoas, elas ficam naquele período, né, que é um tempo de amor, é um tempo de paz, é um tempo de fraternidade, elas se reproduzem socialmente e são forçadas através das crianças, principalmente, por causa daqueles símbolos que aquele cenário, né, do Natal, ele envolve enfim. Porém, nós sabemos que o que se comemora no Natal é o nascimento de Cristo, mas nós sabemos que Cristo nasce no nosso coração todos os dias. Mas aí se instala, né, diante daquele cenário, que é a época de presentear, então toda uma coletividade se molda em cima de tudo isso, né? Vem toda aquela questão comercial, que é tempo de amor, mas é tempo de distribuir presentes, enfim. E aí fica todas as pessoas envoltas naquele cenário ali. Isso é uma crença coletiva. Natal, nascimento de Cristo, Cristo nasce no nosso coração todos os dias. Mas nós não presenteamos as pessoas todos os dias. Mas se escolher um dia 25 de dezembro, se escolheu esse dia para comemorar tudo isso, amor, paz, fraternidade, distribuição de presentes, e aí criou-se essa crença. E todas as pessoas ficam ali naquele dia para todo mundo, para entregar um presente, para abraçar, para falar. Isso deve ser feito todo dia, mas nós deixamos para fazer isso um dia porque existe uma crença que invade aí o coração de todas as pessoas, que está dentro de uma crença religiosa, ok? Crenças coletivas religiosas. Uma crença coletiva, ela pode vir de uma educação religiosa, sim. Pessoas buscam religião em momentos difíceis, elas se lembram de crenças coletivas da religião e daquilo que acredita para não sucumbir, não desistir ou se empoderar. Pensamentos como, somos todos filhos de Deus, Deus cuida de mim, eu tenho a marca da promessa, são poderosos para mudar situações. Porque quando você acessa o divino, você acessa o Senhor, o Criador, aquele que te criou, olha, você começa a instalar uma porção dobrada de fé na sua mente. E quando você começa a instalar fé, porção de fé, as suas crenças positivas começam a crescer, começam a ter força. Então, quando uma pessoa ela vai na igreja, ela ouve, e isso é bíblico, porque está escrito, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos, nós tomamos posse, fortalecemos crenças na nossa vida que são fortalecedoras. Então, uma crença coletiva, ela pode sim vir de uma educação religiosa e as pessoas buscam religiões, as mais diversas religiões, nos seus momentos mais difíceis, em busca de uma solução, em busca de uma bênção, em busca de um empoderamento. E pode sim encontrar isso em Deus, no seu Criador, clamando por Ele, pedindo por Ele. Achar que um determinado grupo, por exemplo, deve se comportar de tal forma, pode sim ser uma crença coletiva. Então, quantas vezes você já ouviu falar assim, mulher é sexo frágil, homem não chora, todo político é ladrão. Você já ouviu essas frases?
Isso são frases que repetidamente começou a se falar, né? Começaram a ser faladas aí na sociedade e as pessoas começaram a absorver como uma crença, como uma verdade. Quem disse que homem não chora? Quem disse que todo político é ladrão? Não, tem políticos honestos também. São crenças que muitas vezes nós repetimos e são coletivas, mas às vezes elas são inconscientes também. Quando chegam nesse ponto, nós chamamos de ponto cego ou crença transparente. Quando nós tomamos uma crença coletiva e nós permitimos que essa crença seja instalada lá no nosso inconsciente, ela passa a ser uma crença transparente quando nós agimos obedecendo essa crença e não percebemos. Por exemplo, todo político é ladrão, tá? É uma crença coletiva. Começam a se falar nisso aí. Se eu pego essa frase para mim e passo a acreditar nela como verdade, 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 o que vai acontecer? Ela fica lá instalada no meu inconsciente. Naturalmente, quando eu tiver que fazer a minha parte como cidadã brasileira, quando tiver eleições, quando eu tiver que realmente fazer algo tão importante quanto contribuir para o país com o voto, eu vou me esquivar. Eu vou ficar na minha, eu não vou querer saber, esse assunto não me interessa, eu não me envolvo com política. Você não precisa se envolver com política, porque uma coisa é se envolver com política, outra coisa é você fazer o seu papel de cidadão e de cidadã brasileira, indo lá no dia e votando num candidato que seja idôneo no seu conceito. Então, eu não estou falando de política, eu estou dando um exemplo que, se eu instalo uma crença na minha mente coletiva, depois eu deixo de fazer algumas ações e eu dou uma desculpa de que eu não vou fazer porque eu não estou nem aí para isso. Ok? Exemplos. Mulher é multitarefa. Quantas vezes você já ouviu falar nisso? Que mulher é multitarefa. E é tão engraçado que as pessoas não conhecem muito intensamente, profundamente esse conceito, porque uma mulher, ela não é multitarefa. Ela faz uma coisa de cada vez. Mas o fato dela ligar o leite, deixar o leite fervendo, sai dali, ela vai picar o alho, ela deixa ali o alho separadinho, de repente o filho chora, ela vai pegar a criança e o alho está ali separadinho e o leite está ali fervendo, o telefone toca, ela vai lá atender o telefone e fala no telefone, ou seja, tem várias coisas acontecendo no cenário de uma mulher, mas ela não faz tudo junto. Ela faz uma coisa de cada vez. Ela deixa o leite, ela descasca o alho, ela pega o filho, ela atende o telefone. Mas ela fala no telefone com o filho no colo. Ok, mas como ela vai prestar atenção simultaneamente em tudo isso? Ela não consegue prestar atenção numa aula, num vídeo aula, enquanto conversa com uma outra pessoa no telefone e enquanto desliga o leite. Por que ela fala? Porque aí sim, ela seria multitarefa. Então a mulher, ela tem a capacidade de fazer várias coisas, mas ela faz assim, ela liga aqui, ela pega aqui, ela pega aqui. Não é tudo no mesmo momento, é tudo num contexto. Só que ela entende, porque ela ouviu lá desde a infância, ela cresceu com essa ideia de que a mulher é multitarefa. Então, ela quer absorver o mundo. E aí, a mulher foi avançando, 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 aumentou o nível de ansiedade. Por que aumentou o nível de ansiedade? Porque essa mulher, ela quer ser mãe, ela quer ser provedora, ela quer desligar o leite, ao mesmo tempo descascar o alho, ao mesmo tempo atender o telefone, ao mesmo tempo ganhar muito dinheiro, ao mesmo tempo ser boa mãe, ao mesmo tempo ser boa esposa, ao mesmo tempo ser boa em tudo que faz. Isso não é possível. E aí a mulher entra num nível de estresse, de cobrança emocional de si mesma absurdo. E ela não consegue resolver isso. Porque a sociedade cobra disso. Mas a mulher é multitarefa? Está errado.
A mulher tem um dom, um talento, ela realmente desenrola um monte de coisas, mas ela precisa de saber separar as coisas para não entrar num estresse emocional. Homens dirigem melhor do que as mulheres. Outra crença que foi se instalada aí. Quem disse que homem dirige melhor do que as mulheres? Aí sabe o que acontece na mente de uma mulher? A mulher recebe essa crença coletiva que os homens dirigem melhor do que as mulheres. E aí as mulheres ficam inseguras no volante, porque lá no inconsciente dela, aí isso já gera uma crença transparente de que a mulher não dirige bem. Mas olha que coisa interessante, estatisticamente, uma companhia de seguros, quando ela vai fazer o seguro de um carro, o seguro, se o carro estiver no nome de uma mulher, o carro for de uma mulher, ele é mais barato do que para o homem. Olha, foram fazer pesquisa para descobrir no cérebro de uma mulher por que a mulher não dirige bem como um homem. Sabe o que encontraram? Nada. Então, crenças coletivas como mulher é multitarefa, o homem dirige melhor do que a mulher é um sexo frágil. Essas crenças são crenças que foram instaladas e as mulheres se limitam. Elas se limitam quando recebem uma crença coletiva dessa, instala no seu inconsciente e elas deixam de realizar muitas coisas. Isso são exemplos que eu estou passando para você, ok? Agora, eu quero falar com você sobre desculpas que nós também damos aí para deixar de crescer, deixar de realizar, porque são crenças que estão lá no nosso inconsciente e em forma de desculpas nós apresentamos aí um monte de justificativas para nos reter. E eu quero conversar com você sobre isso no próximo vídeo aula. Me acompanhe. Tchau, tchau.